todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus já possa estar envolvendo e harmonizando a todos aqui presentes. E em gratidão pela presença de todos, né? E pelo convite, mais uma vez, que a Casa do Caminho sempre oferece a nós, o Grupo Sumeio de Esperança, sempre cantando as nossas músicas para harmonizar e para alegrar. E a música é uma prece, a música é prece. E a gente às vezes chega da nossa agitação, da nossa casa e se envolve, se embala, se conecta com Deus, com Jesus e ficamos mais leves. E a música nos proporciona isso. Então nós somos muito gratos porque nessa encarnação estamos tendo essa bendita oportunidade, né, de através das nossas vozes embalar. E não é uma apresentação, né, que todos possam também cantar conosco. Foi nos pedido agora a companheira Joana para ser lembrado do final da semana, que nós damos continuidade ainda nas atividades do mês espírita, onde vai ser a terceira palestra, né? Agora em Tariri e também na Casa Espírita Nosso Lar e nas páginas da USE e em todas as casas espíritas, daqui também da Casa do Caminho, vocês podem acessar o panfleto, onde tem todos os representantes daqui da região mesmo, que estão fazendo as palestras, todas elas musicadas, graças a Deus, né? Nós estamos participando ativamente, temos outros colaboradores também que vêm a brilhantar, e é um mês espírita na cidade de Peruíbe, com muita alegria que essa retomada, né, presencial, após, graças a Deus, né, 3 anos, né, pandêmicos, em máscara. Então agora nós estamos nessa retomada. Então é muito importante a presença nossa nas outras casas, né, principalmente para darmos esse abraço fraterno, né, nos colocando nessa continuidade do amor que Jesus nos ensinou. E para iniciar, nós pedimos para que então nos acompanhem na música Pai Nosso, vocês devem conhecer, e depois nós vamos dar continuidade à nossa fala.
Vamos agradecer a Deus e Jesus, a mães espirituais, a doutora que rege a harmonia desta casa, tão abençoada, como já foi falado no início, né? Que possamos ter uma noite de paz, que possamos ser envolvidos pelos amigos que já estão aqui nos aguardando, né? Vale lembrar que todo o tratamento da casa, ele começa quando você pensa na casa. Olha, eu já vou lá na casa do caminho. É nesse momento que o seu tratamento começa. Porque nesse instante você se conecta, criatura com o Criador. Os mentores que são da casa, que já estão te acompanhando, eles vão lhe trazer, principalmente se você estiver aberto para isso, né? E hoje nós temos aqui um evangelho diferenciado, que nós vamos falar de uma música que se chama Evangelho de Luz. É uma música maravilhosa, né, que com certeza muitos conhecem. No final nós vamos cantá-la. Mas a princípio, como nós sempre fazemos, nós subdividimos uns trechinhos para que eu faça e depois a Viviane vai dar continuidade. Então eu vou falar só o comecinho, que é assim: eu tenho um amigo sincero que tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e orar sempre a Deus. Quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos deles. Ou seja, é o Evangelho de Deus, né? Então, antes de começar, eu vou trazer uma frase conhecida do Dr. Bezerra de Menezes, que eu acredito que ela resume em tudo essa mensagem, que é: o Evangelho é sol nas almas. Eu acredito que ele resume muito bem essa parte, principalmente porque o Evangelho nos traz essa luz. Quando nós nos conseguimos nos conectar, como eu falei, né, em qualquer momento. Vejam, o Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa doutrina espírita, que foi codificado por Kardec, ele traz instruções sobre as passagens, as parábolas, ou seja, as histórias que elucidam e trazem uma luz da vida do Cristo. Veja, o Evangelho mesmo é o Evangelho de Jesus, né? Todo mundo conhece, tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento. Porém, nós aqui em especial, na Casa Espírita, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem da codificação, tá? Então eu quero fazer uma perguntinha aqui para todo mundo. Quem de verdade usa o Evangelho e tem ele na cabeceira, levanta a mão. Quem faz o Evangelho no lar? Porque quem não faz, conversa aqui na casa, pede uma orientação, porque o Evangelho, como o Dr. Bezerra de Menezes falou, hoje não é um dia de tratamento, de cura, ele é sol nas almas. Ele transforma a egrégora da casa, as vibrações da nossa casa, né? Inclusive tem uma passagemzinha do livro do André Luiz, que ele conta que ele estava viajando, né, com o seu mentor, e ele vê pontinhos de luz em casas, e quando ele olha naquelas casas, ele pergunta pro mentor dele: por que aquelas casas estavam cheias de pontinhos de luz? Ele falou: essas casas fazem o Evangelho no lar. Então veja, se essas casas, elas irradiam essa luz para os espíritos que estão ali nos ajudando, imagino que elas não fazem para nós, no nosso dia a dia, diante das nossas dificuldades, né? Então vamos lá. Aqui, Kardec deixou um legado enorme de estudos para nós, né? Mas o Evangelho em especial, ele traz uma situação peculiar, né? E nós precisamos, de uma certa forma, entender, por exemplo, nessa música, quando ele diz, é amigo sincero, que a letra fala, né? Aí eu pergunto, né, professor parceiro, fiel companheiro, por que o Evangelho seria esse fiel companheiro? Por que ele seria esse fiel companheiro? Porque o Evangelho traz Jesus o tempo todo, na intensidade que toca o coração, que consola, olha que bacana. Ele ampara, não ampara, gente, ele nos acolhe. Como precisamos disso, não é, no nosso dia a dia? Porque muitas vezes a gente nem percebe. Às vezes você está irritado, ou é uma situação na sua casa, ou no seu trabalho, ou seja lá o que for, você nem sabe, aquela irritação vem vindo. Então, o maior
instrumento que nós temos para superarmos essas situações é trazer pensamentos positivos, boas leituras e principalmente o Evangelho de Jesus, nós que somos espíritas segundo o Espiritismo, né? Então veja, como precisamos de tudo isso? Amigo sincero que sempre, todas as vezes a dor bater a nossa porta, ele dá as respostas. Então, se você busca, você vai achar. Batei, abrir-se-vos-á. É assim que Jesus nos ensinou. Então, busca no Evangelho, como eu falei. Quem não tem ainda o hábito de ler o Evangelho, leia o Evangelho, né? Mas eu vou trazer aqui ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala das bem-aventuranças de Jesus. Olha só quantos tópicos maravilhosos. Particularmente, é um dos capítulos que mais me agrada, que mais me sustenta, porque todos nós precisamos dessa sustentação. A nossa diferença aqui para aí é só porque nós estamos estudando, nós estamos buscando praticar aqui, através da doutrina, a trazer as palavras de Jesus, mas nós estamos vivendo as mesmas situações que todos vocês, né? Então ele traz os bem-aventurados aflitos, porque deles vem o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, que se assemelham à pureza da criança. Traz Jesus ensinando aos discípulos, ide e pregai. Vós sois a luz da terra, o sol do mundo. Pois em Jesus, eu sou o caminho da verdade e vida, né? Este amigo sincero, professor e parceiro, que devemos valorizar, por quê? Porque ele traz no Evangelho que ele vivenciou a metodologia, ele dá recursos para que a gente possa superar e nos transcender, né? E para finalizar, para não comer muito aqui, que minha amiga precisa falar, eu trouxe uma historinha do Chico. Na verdade não é bem uma historinha, é um momento em que ele vivenciou e é muito bacana, porque ele traz assim uma lição tão simples, como ele fala, quando a gente diz, Chico falava pouco, né? Muito, aliás, em poucas palavras. Então, assim, certa vez, um grupo de amigos estavam na casa do Chico, fazendo papo, e estavam dizendo de todas as obras que ele tinha escrito, porque Chico realmente nem sei quantas obras que Chico, mais de 400 obras, né? Quantas? 419. Nossa, olha, 419 obras. E eles estavam ali falando para ele como era importante as obras que ele trouxe. De fato, né? A riqueza que ele trouxe para a doutrina espírita. E estavam dizendo, comentando que o Evangelho já estava ultrapassado. Essas pessoas estavam na casa dele, amigos, trabalhadores da doutrina. E disseram para ele que já estava ultrapassado, que já existia coisa nova, que precisava ficar estudando, que a gente não precisava, eles não precisavam mais ficar estudando e reestudando o Evangelho, porque o Evangelho já estava meio obsoleto. Chico em silêncio, ouvia tudo com muita humildade, né? Sem questionar, até que falou. Ele bem de mansinho, com aquele jeitinho mineiro de ser, né? Foi ali e falou assim: pessoal, é o seguinte, o Emmanuel está aqui do meu lado e está me falando algumas coisas. E eu vou dividir com vocês, não vou guardar para mim. Mas como assim? Ele está dizendo o seguinte, que ele, o Emmanuel, que já estudou há mais de 18 séculos, que vai nas conferências no plano espiritual com mentores elevados sobre o Evangelho, ele se sente crocodilo. E conclui ainda que precisa aprender muito, 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 muito para entender as nuances do Cristo. O Emmanuel fala. Também diz, olha agora que vem, né? Que talvez o Evangelho se torne ultrapassado, sim, quando as criaturas encarnadas na Terra praticarem 100% o que o Evangelho diz. Aí sim poderemos pensar em novidades literárias. Como queremos novidades grandiosas se ainda não conseguimos nem vencer a barreira do egoísmo? Então, pessoal, sejamos luz, buscando luz, dos passos do nosso Mestre Jesus, pelo seu Evangelho de luz. Não deixou quase nada.
Mas eu vou confidenciar que nós, quando nós preparamos as músicas que a gente faz a pré-eleção aqui, né? Nós não combinamos assim o texto. Nós pegamos a letra e dividimos e aí, quando chega aqui, eu não sei das histórias que ela vai contar, né? Fica até interessante para mim, que é uma novidade. E depois acaba que o desfecho da música encerra a nossa proposta, né? Quando ela está falando nesse sentido, que eu vou falar bem agora, né? No sentido de nós trabalharmos ainda a nosso orgulho, a nossa vaidade, porque às vezes nós achamos que temos condição, que estamos tanto tempo dentro da casa espírita, somos trabalhadores e já sabemos de tudo. É a hora que nós temos que recomeçar e com muita humildade, como vem a música falar, né? Porque a angústia bate na nossa porta, né? E vem falar a música assim: quando a angústia revolta, eu não acho a porta, eu não vejo a solução. É nele o amigo adorado que está sempre ao meu lado, que me traz a consolação. E se eu choro, eu preciso socorro, a ele recorro, por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, a mensagem que ao povo Cristo deixou. Então ela já deu a deixa, porque ela falou para vocês no começo: quem é que tem o evangelho? Eu nem sabia. Quem é que tem o evangelho como livro de cabeceira? E, na verdade, por vezes nós deixamos o nosso evangelho lá empoeirar, cheio de palavras lindas, maravilhosas, e nós lemos, mas não absorvemos. Estamos dentro da casa espírita, às vezes por anos a fio, e ainda ficamos nessa condição de nos deixarmos levar pelas nossas tendências, que todos nós temos. Por isso que ele vem falar aqui nessa questão de angústia. Porque quando nós estamos dentro da casa espírita, trabalhadores ou não, frequentadores, assíduos ou não, nós não vamos deixar de ter as nossas problemáticas. E aí vem essa questão da angústia. A angústia vem bater na minha porta e eu não acho a porta, eu não vejo a solução, eu quero me escabelar. Onde que está Deus que isso aconteceu isso comigo? E aí nós vamos procurar lá no dicionário o que é essa questão da angústia. Por que a angústia vem na nossa vida? Por que nós estamos com o nosso coração às vezes nos deixando levar por essa intranquilidade da alma? E Hamed, ele vem falar lá no livro, tem até uma menina que fala a respeito aqui toda terça-feira, nas dores da alma. Hamed, ele vem salientar que é um estado de tormento, essa questão de nos deixarmos levar pela angústia. Todos nós temos as nossas dores, o nosso inconformismo, a nossa rigidez, o nosso medo, a nossa pré-ocupação. Você se pré-ocupa daquilo que não aconteceu, o nosso melindre. Todos nós temos esses sentimentos aqui, nós, inerentes ao nosso espírito, que trazemos lá de outras oriundas encarnações. Então vamos trazendo essas malinhas, esse peso morto, vamos trazendo, né? E aí acumulamos a angústia no nosso coração. Mas, porém, entretanto, temos a luz do Evangelho, que nem fala a música, o Evangelho de luz, que é o Cristo, que vem bater na nossa porta, vem nos convidar a sair dessa angústia. Ele vem trazer todas as respostas, ele vem nos convidar, o Evangelho, que é esse amigo sincero. E aí eu perguntei, enquanto ela estava falando, e eu fiz outro dia uma pré-eleção no nosso lar, e eu perguntei também para as pessoas: o que nós estamos fazendo dentro da casa espírita? Vocês já pararam para perguntar? O que eu vou fazer lá toda terça-feira ou toda segunda? Sento, me posiciono, tomo meu passe. Mas o que eu vou fazer? Qual que é a finalidade? Será que eu estou procurando resolução para os meus problemas físicos? Ou resolução para os meus problemas pessoais lá dentro da minha casa? Ou estou procurando a cura? Eu estou com uma doença física? O que eu estou procurando na casa espírita? Quem falou alguma coisa? Eu falei ajuda. Ajuda. E o encontro com Jesus. Nós vamos à casa espírita para justamente abrirmos essas portas da nossa vida com esse encontro com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, com os recursos que Ele nos dá, nas orientações do Evangelho de luz,
nós vamos procurando tirar essas malas que nós trazemos das encarnações anteriores, esses pesos, né? Não vou deixar ninguém depressivo aqui, tá, gente? Por favor. Porque nós temos, assim, os nossos defeitos, mas nós temos inúmeras potencialidades, inúmeras virtudes. E através desse caminho do bem, nós vamos burilando esse conceito de virtude, extirpando o que ela falou, o egoísmo e o orgulho, porque na verdade somos devedores de nós mesmos. Precisamos trabalhar dentro da casa espírita. Ninguém está aqui dentro da casa espírita ao acaso, porque nós precisamos trabalhar, nos reformar essas nossas dificuldades oriundas do nosso orgulho, de nossas vaidades. E se nada faço, nada busco, eu sinto dizer a todos que vamos ficar